A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipinho e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: o que é verdadeiramente ser um servo de Deus? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva neste canal, que você curta, que você comente, que você compartilhe. Assim, você incentiva o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. E fazendo tudo isso, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu aplicativo. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero começar lendo aqui com vocês uma passagem que ela fica no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o verso de número 17. E ele vai dizer assim: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de um homem chamado Naamã. E para que você não fique perdido, eu vou trazer de forma bem resumida aqui a história desse homem. A Bíblia vai falar pra gente desse homem chamado Naamã, e ele era um homem acometido por lepra. Ele era um nobre, uma pessoa muito rica, muito poderosa, influente, inclusive politicamente, mas ele tinha uma doença terminal. A lepra, nessa época, ela era uma doença que ela consumia o corpo, e por anos a fio ali a pessoa ia definhando até que ela padecia, ela morria. Naamã ali, ele já estava conformado ali com o seu destino, mas certo dia uma pessoa chega ali para ele e fala: Naamã, olha, existe uma pessoa lá na nação de Israel, um grande profeta, um verdadeiro homem de Deus, e ele pode resolver o teu problema. As pessoas dizem que quem chega ali consegue o seu milagre. E Naamã ali, ele começa a fazer uma série de preparativos para ele procurar receber essa bênção. Isso porque Naamã era um sírio, ele era um alto oficial, um homem muito poderoso, mas ele era de uma nação inimiga. Então o que ele faz? Ele separa um exército ali, ele separa uma fortuna incalculável, ele vai lá e pede pro rei da Síria escrever uma carta pedindo para que a pessoa o ajudasse. E munido de tudo isso, ele vai até Israel. Quando ele chega lá, ele é direcionado até a casa do profeta e ele vai com tudo que ele levou. Só que quando ele chega lá, sai uma pessoa, não era o profeta chamado Eliseu, era um homem chamado Geazi, era o servo. E Naamã, ele fica intrigado ali, ele questiona: quem é você? Ele fala: eu sou Geazi, eu não sou o profeta. O profeta, ele ficou lá dentro da casa, mas o profeta, ele conhece o teu problema, ele sabe que você tem lepra e ele manda te falar o seguinte: você vai até aquele rio ali em Israel e você vai mergulhar 7 vezes, e na 7ª vez você vai se ver curado dessa doença. E Naamã ali, ele fica muito revoltado, ele olha e fala: mas olha, eu pensei que esse profeta ele ia sair, ele ia vir aqui, ele ia orar por mim, interceder por mim, ele ia pedir: Deus, cura este homem. Eu trouxe uma série de presentes, eu estava disposto ali a dar o que essa pessoa pediu e ele não tem a decência de vir aqui fora me atender. E Naamã, ele sai muito bravo, ele fica falando ali: olha, lá em Damasco, lá na Síria, tem rios muito melhores ali para mim tomar banho, eu vou ter que entrar naquela água suja, isso é inadmissível. E Naamã vai embora. E quando ele estava ali seguindo o caminho dele, imagina ali, quase com uma criança birrenta, com um bico grande, chutando as pedras, falando: eu não acredito que eu vim aqui até aqui e tal. Uma das pessoas que estava ali perto de Naamã, ele olha e fala: meu senhor, se o profeta tivesse pedido qualquer coisa impossível para você, você não teria dado um jeito de fazer? O que custa você ali tomar um banho? E Naamã ali, naquela hora, ele é puxado ali pra sanidade. Ele fala: é verdade, né? Por que não tentar? E ele vai lá e ele começa a mergulhar. Ele mergulha uma vez, 2, 3, e assim como o profeta tinha dito, na 7ª vez que ele mergulhou, ele levantou e ele viu que o corpo dele estava todo curado. Ele já não tinha mais lepra. Então ele voltou lá pra casa do profeta e falou: agora eu sei que só existe um Deus e ele está em Israel. E a partir de hoje eu vou servi-lo. Só o Senhor é Deus. E quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele trazia alguns questionamentos à minha mente. O primeiro deles é: o que é um servo de Deus? Essa é fácil, né, pregador? Um servo de Deus é aquela pessoa ali que vai na igreja, aceita Jesus, se converte, se batiza, que é uma pessoa que busca nas escrituras sagradas uma maneira melhor de viver. Ele começa a seguir os ensinamentos de Jesus e aplicá-los na sua vida. É verdade, tá certo. Mas então Deus ele me trazia um segundo questionamento: como que eu identifico um verdadeiro servo de Deus? Pregador, essa também é fácil. É só você olhar na igreja. As pessoas que são servos de Deus, eles se vestem adequadamente, eles pregam, eles oram, eles jejuam. Eles são pessoas ali realmente diferenciadas. E não, isso não tá correto. E por que isso não tá correto? Veja, Deus ele me fazia ver que caracterizar um servo de Deus simplesmente dessa perspectiva é algo muito vazio, é algo muito equivocado. Isso por quê? Porque a caracterização de um servo de Deus, ela tá muito mais atrelada à motivação pela qual ela executa uma tarefa do que na execução do ato em si. Rotular uma pessoa de cristão simplesmente porque ela faz alguma coisa, não atentando para a motivação que ela tem no coração para fazer aquilo, é algo que está incorreto. Como assim, pregador? Eu não entendi. Deixa eu trazer um exemplo prático aqui para você. Vamos pegar 2 pessoas, 2 líderes espirituais.
mais. Essas duas pessoas têm suas respectivas igrejas. Os dois usam terno, usam gravata, os dois pregam, os dois oram, jejuam e lê a Bíblia. Só que o pastor A, ele é muito íntegro. Ele é uma pessoa que sempre ali está disposto a ajudar os irmãos. Ele prega ali buscando ensinar para as pessoas sobre Jesus. Ele não se importa tanto se a palavra ali ela está sendo um pouco mais dura, um pouco mais difícil, mas ele está preocupado que as pessoas aprendam que Jesus ele verdadeiramente estava querendo dizer na Bíblia. Esse pastor, inclusive, ele vai até algumas casas de algumas pessoas menos afortunadas para buscar elas para vir no culto, para que elas possam assistir, porque ele sabe da dificuldade que essas pessoas têm. Mas o segundo pastor, esse pastor B, ele é uma pessoa muito horrível. Ele é um lobo em pele de cordeiro. Esse pastor, quando ele vai pregar, ele só prega coisas boas porque ele quer ver as pessoas indo na igreja. Esse pastor, ele só busca uma pessoa na casa dela quando essa pessoa é um dizimista e ele vê que essa pessoa está se afastando, ele fica com medo de perder aquele dízimo e ele vai na casa dela. Ele dá a desculpa de que está preocupado com a pessoa, mas na verdade ele está preocupado só com o dinheiro. Ele é uma pessoa que ora, que jejua simplesmente para mostrar para as pessoas que ele é dedicado à obra de Deus. Agora, você sabendo tudo isso, tá certo. Você consegue identificar aqui que o pastor A é um verdadeiro servo de Deus e o pastor B, ele é um hipócrita que talvez vai ser condenado ao inferno, dependendo do que Deus ele vai julgar dessa pessoa. Mas e nós, quando nós olhamos por fora? Essas duas pessoas usam a mesma roupa, tocam uma igreja, pregam. Como é que eu posso discriminar que o pastor A é bom e o pastor B é ruim? Com certeza não é pelas características externas que um pouquinho atrás aqui nós tentamos fazer. Não é olhando para a roupa e pelas atitudes, mas é a motivação pela qual eles fazem cada coisa. Por quê? Porque o pastor A faz as coisas com amor, ele faz as coisas de coração, e o pastor B ele faz as coisas com má índole, com interesse, com egoísmo. E é isso que nós devemos utilizar para identificar um cristão bom e um cristão ruim, ou um verdadeiro cristão e um cristão falso. E por que eu tô falando isso? Quando eu estava meditando em toda essa mensagem, Deus ele me fazia pensar em como que muitas das vezes nós somos enganados ou nós mesmos nos enganamos pensando que a gente está fazendo as coisas para Deus, quando na verdade Deus ele está rejeitando várias das nossas tarefas. Como assim? Veja, se eu pegar e perguntar para uma boa parte ali dos líderes espirituais, eu perguntar, olha, como que eu devo orar, como que eu devo jejuar, quais são os preceitos que eu devo aplicar para minha vida para executar essas tarefas de modo que Deus ele receba toda essa minha oferenda. Você vai ver muitas pessoas olhar assim e falar, olha, se você quer orar, você não pode orar 1 minuto, 10 ou 20, você tem que orar pelo menos 1 hora. Oração menor que 1 hora não é oração. Olha, jejum ele tem que ser do dia inteiro, não basta ser de algumas horas ou não basta ser de alguns alimentos. Olha, cristão de verdade ele vem na igreja todos os dias. Ou cristão de verdade ele vem na igreja pelo menos 1 vez por semana. E muitas das vezes nós somos enganados e executamos essas tarefas sem pensar, será que Deus ele está verdadeiramente recebendo tudo isso que eu estou fazendo? E a resposta é simples, não. Isso por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa de má vontade para Deus, você acha mesmo que Deus ele recebe? Vou te dar um exemplo. Se eu pegar ali e tô lá orando, falando, Senhor, obrigado pela minha refeição, obrigado pela minha esposa, obrigado pela minha casa, obrigado pelo meu emprego. Se eu tô lá agradecendo, lançando palavras belas, bonitas ali para Deus, que todas as pessoas olham, nossa, esse homem ele ora com uma maestria tão grande, são palavras maravilhosas, eu queria orar como ele, mas eu tô orando dessa forma, mas quando eu chego em casa ali eu falo, Senhor, de novo, arroz e feijão, não aguento mais esse arroz e feijão. Nossa Deus, essa minha mulher tá gorda, um emprego horrível, esse carro só quebra. Você acha que vai adiantar eu estar orando ali, agradecendo a Deus, se eu simplesmente reclamo quando eu chego em casa? Ou eu vou mais longe ainda, eu tô orando e falando essas palavras bonitas, mas lá dentro eu tô simplesmente reclamando de tudo. Você acha que Deus ele vai receber bem isso tudo? Você acha que se eu fizesse 2 horas de oração e dentro dessas 2 horas eu ficasse olhando lá o relógio e falar, Senhor, eu não consigo, olha, eu não aguento mais orar, parece que esses minutos não passam, parece que eu orei 10 anos inteiro aqui e essas horas não avançam, parece que esses 60 minutos não chegam nunca. Você acha que Deus ele ia receber dessa mesma forma? Ele ia receber bem tudo isso? Eu te digo não. Muito provavelmente Deus ia olhar e falar, eu não sei por que você está fazendo tudo isso. O que você está fazendo é um esforço de tolo. Você está fazendo isso, eu não estou recebendo nada, na verdade eu estou jogando fora. Como se fosse uma carta escrita com uma letra tão horrível que eu não consigo ler. Provavelmente Deus ia estar fazendo isso. E por quê? De novo, porque o nosso coração não está aplicado na atividade, nós estamos fazendo de forma forçada. Isso se aplica a várias outras coisas, inclusive na igreja. Você acha que adianta você ir todo domingo no culto, ou todo sábado, ou o que seja, o dia que você vai na igreja? Você acha que adianta você ir lá e ficar olhando para as paredes, ou ficar olhando e falar, Deus, eu não aguento mais ver esse homem falar? Você acha que adianta alguma coisa você estar indo na igreja e tendo esse tipo de pensamento? E a verdade é que não. Só que muitas das vezes é uma coisa que nós não percebemos. A gente acaba insistindo nesses erros e sem perceber que o que na verdade nós estamos fazendo é um sacrifício de tolo e afastando a Deus das nossas vidas. Por esses dias eu estava orando, eu vou dar um testemunho aqui para você, e enquanto eu orava ali, eu comecei agradecendo. Eu agradeci pelas coisas ali maravilhosas que aconteceram na minha vida,
mas verdadeiramente a gente só vai orar quando a gente está passando por algum tipo de tribulação. Ou melhor dizendo, as nossas orações mais fervorosas e insistentes são quando a gente está com algum tipo de dificuldade e a gente quer uma resposta de Deus. E eu estava ali passando por algumas dificuldades, eu comecei agradecendo por algumas coisas boas que aconteceram, mas imediatamente ali eu me vi reclamando. E eu comecei a reclamar disso, reclamar daquilo, e falar isso, e falar daquilo, falar da minha situação, falar da minha condição. E deu lá uns 40, 50 minutos, eu parei, pensei e falei, mas que raio de oração é essa? Eu olhei e falei, Deus, será que o Senhor está contente com essa oração que eu estou fazendo? Porque eu só reclamo, o que o Senhor vai pensar de mim? E naquele momento que eu estava falando isso, eu fiquei triste ali, mas Deus, ele confortou meu coração. E Deus, ele trouxe a seguinte resposta para mim: é verdade, você só está reclamando, mas você está sendo sincero. Você está aí só falando das coisas que estão te acontecendo, mas você está tentando da melhor forma possível fazer a coisa certa. Apesar da execução estar sendo um pouquinho duvidosa, mas você está tirando as coisas do seu coração. Você está orando aqui porque você tem vontade. Você está aqui nesse lugar porque você quer. Você não está aqui simplesmente fazendo hora como se você estivesse no trabalho. Você está aqui verdadeiramente tentando falar com o seu Pai, com Deus Todo-Poderoso. E naquele momento eu fiquei muito feliz, porque Deus, ele me fez entender que o que ele está preocupado, na verdade, é com o que o meu coração está entregando para ele, não exatamente o que eu estou fazendo, se está certo ou se está errado. E eu não estou aqui incentivando você a simplesmente começar uma oração reclamando e blasfemando contra Deus. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando de você verdadeiramente ali olhar e tentar se esforçar, mas ao mesmo tempo tirar de dentro do seu coração aquilo que verdadeiramente você pensa. Não simplesmente fazer uma coisa falsa, simplesmente porque vai parecer bonita diante de Deus. E isso é o que verdadeiramente Deus, ele quer de nós. Quando eu meditava nessa mensagem aqui, Deus, ele me fazia ver isso na vida de Naamã. Sabe? Naamã, ele saiu lá da Síria e ele era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa prepotente. E quando ele chegou na frente de Deus, e Deus falou assim: Naamã, nada desse lixo que você trouxe eu quero. Eu não quero dinheiro, eu não quero o exército, eu não quero a carta, eu quero nada seu. Tudo isso que você me trouxe é lixo. Eu quero que você vá lá e me prove que de coração você consegue obedecer a minha palavra, você consegue obedecer a minha ordenança. E Naamã foi lá e mostrou isso para Deus. Prova disso é por que Deus fez Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Porque Deus queria humilhar Naamã. Irmão, Deus não é uma pessoa pisando numa barata. Não é isso. O que Deus, ele me fazia ver com toda essa instrução é que Deus falou: Naamã, mergulha. E Naamã mergulhava e voltava e falava: ainda não tá bom, você não fez de coração, você fez de má vontade, mergulha de novo. E Naamã mergulhava de novo, e de novo, e de novo. E quando ele fez a 7ª vez, ele tava falando: Deus, eu tô fazendo isso aqui porque eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha vida. O coração dele ali já tava motivado a fazer aquilo porque ele queria verdadeiramente alcançar. Ele não tava mais sendo obrigado. Ele não tava mais lá fazendo de má vontade. Ele tava fazendo porque ele queria. Ele tava fazendo porque ele foi convencido de que Deus sim podia fazer alguma coisa na vida dele. E prova maior disso ainda é o Naamã, que levantou a 7ª vez daquele rio. O que ele fez? Ele foi lá, ele voltou na casa do profeta. Ele não precisava fazer isso. Ele olhou e se prostrou e falou: olha, Deus, ele me curou do jeito que você fez. Agora eu sei que só existe um Deus e ele tá aqui em Israel. Só o Senhor é Deus. Olha, ele começou ali a demonstrar que ele virou um verdadeiro servo do Senhor em minutos. Ele verdadeiramente se converteu. E Deus atendeu, Deus recebeu toda aquela oferenda que ele fez lá no rio, apesar de curta e rápida, porque ele fez de coração. Uma das coisas que nós precisamos entender é que não adianta nós estarmos todos os dias na igreja e dizendo que está na presença do Senhor, pensando que nós somos servos de Deus, porque na verdade não é. Se eu contrapor isso aqui, nessa mesma passagem a gente vai ver sobre Geazi. Geazi vivia com o profeta, vivia na casa de Deus, vivia orando, vivia fazendo a obra. Só que no momento ali de oportunidade, ele tomou o dinheiro de Naamã, ele enganou Naamã, pegou uma grande fortuna, voltou lá e mentiu para Eliseu, pensando que as coisas iam ficar por isso mesmo. Deus falou: eu não quero seu dinheiro. E Geazi falou: Deus mandou eu vir buscar o dinheiro aqui. E eu tô falando isso de uma pessoa que vivia na igreja. Mas eu consigo afirmar com você com certeza: Geazi nunca foi um servo de Deus. Ele vivia com Deus, ele orava para Deus, mas ele nunca se conectou com o Senhor. Isso fazia dele um falso cristão, porque o coração dele estava preso em coisas diversas. Enquanto Naamã estava disposto a abdicar de tudo que ele tinha e voltar lá de forma humilde, falando: olha, o Senhor fez a obra na minha vida, estava Geazi ali simplesmente intencionado em tomar aquilo que era dos outros. E é uma das coisas que nós precisamos aprender. Servir a Deus não é simplesmente olhar e falar: eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo. Não, irmão. Você tem que estar mais preocupado no porquê que você está fazendo isso. Será que nós estamos fazendo essas coisas de coração? Será que eu estou indo orar com amor? Será que eu estou indo na igreja verdadeiramente porque eu quero ouvir do Senhor, porque eu quero ver uma mensagem, porque eu quero melhorar? Será que eu estou jejuando ali porque eu quero uma conexão maior com o nosso Deus? Ou eu estou simplesmente batendo metas, esperando
esperando que Deus ele vai receber essas coisas de má vontade? É um questionamento que eu faço para você. Você tem sido verdadeiramente um servo de Deus? Você sabe o que verdadeiramente é ser um servo de Deus? Muitas das vezes as pessoas não sabem e eu quero vir aqui trazer esse tipo de reflexão para sua vida. Porque Deus ele não te deu o livre-arbítrio para você amar Deus forçadamente, para você orar, jejuar e ouvir a mensagem dele de forma forçada. Deus te deu o livre-arbítrio para você olhar e falar: Deus, eu não quero ver isso, então não veja. Deus, eu não quero fazer isso, então não faça. Deus ele te deu essa opção. E para você que ainda não está convencido que isso só vai na igreja os verdadeiros servos de Deus, eu vou pedir para você abrir em Jó, para você ver que quando Deus estava fazendo a reunião dele, quem entrou na casa de Deus? Satanás. Ele estava lá, não com a mesma intenção que todos os outros filhos de Deus estavam, de ouvir o pai, de obedecer o pai, de receber uma instrução, mas Satanás foi lá para afrontar. Satanás foi lá com uma intenção diversa, uma intenção maligna no coração. E é esse tipo de atitude que eu venho pedir para você refletir para que você não tenha, para que se você até hoje estava fazendo errado, que você faça como Naamã, que você mergulhe de novo, fala: Deus, até agora, ó, eu mergulhei 3, 4, 5 vezes, não está bom, eu vou mergulhar mais uma aqui porque eu quero fazer o correto, eu quero fazer melhor. Eu quero de novo trazer essa passagem que a gente leu aqui em 1 Coríntios 9 e 17. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Quando nós fazemos as coisas de boa vontade, nós teremos um prêmio do Senhor. O Senhor vai receber, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai agir. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu quero dizer, reforçar aqui para você, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo nesse versículo. Quando nós fazemos as coisas de boa vontade, Deus recebe. Mas quando nós fazemos as coisas de má vontade, Deus não recebe. Quero deixar essa reflexão aqui com você. E novamente, clamar a você que venha a analisar como você tem sido um servo de Deus. E que se até hoje você estava enganado, que a partir deste momento as suas vistas venham abrir, que você venha achar uma motivação de coração, com amor, para você fazer aquilo que Deus ele está requerendo de você. Não de forma forçada, mas que seja de coração. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez a tua ajuda. Que você se inscreva nesse canal, que você dê like, que você compartilhe, que você envie este vídeo para alguma pessoa que você acha que vai gostar dessa mensagem. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.